tua vitória é hoje. Diga amém. Diga, sábado vai ser dia de comemoração. Amém? Porque o domingo, na semana que a vitória já veio. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Então pode sentar. Nós vamos receber a palavra. Nós estamos com alegria no coração. Hoje, nas 3 reuniões, nós vamos estar nessa fé, né? Todas as sextas-feiras, nessa concordância. E o povo mais do que vencedor é esse que vem sexta-feira. Amém? Por quê? Porque nós não aceitamos no nosso corpo, nem na vida dos nossos familiares, que algumas adversidades possam prevalecer. Amém, meus irmãos? E nós estamos aqui no Salmo 91 estudando, e hoje eu quero ler com você a partir do versículo 10. Nós já estamos chegando ao final desse propósito. Hoje nós vamos adiantar aqui do versículo 10 até o 13. E lá na próxima sexta-feira a gente conclui esse ato de fé. Mês de julho vem coisa nova também. Diga amém por isso. Novo semestre vai vir outras coisas boas de Deus aí. Mas vamos aproveitar esse tempo que Deus está trabalhando conosco no Salmo 91. Olha só. Eu vou ler com você a partir do versículo 10. Salmo de número 91, versículo 10. Hoje nós vamos falar, eu até intitulei a mensagem aqui, o mal não vai te alcançar. Diga amém por isso. Isso não é palavra minha. Não é eu que estou promulgando para você isso agora. Isso aqui é a própria confissão de Deus ao nosso respeito. Diga amém, irmãos. Ele está dizendo que o mal não vai nos alcançar. Isso aqui é promessa de Deus. Nós já estudamos aqui alguns dias atrás o versículo 7. Há 2 semanas atrás nós estudamos o versículo 7. Ele fala que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Então isso é promessa de Deus para nós. O mal não pode nos alcançar. Ele pode tentar. Ser tentado, nós seremos até o último dia de vida. É ou não é? Enquanto estivermos sobre essa terra, infelizmente nós teremos tentações, provocações. Nós seremos o tempo todo bombardeados. Mas ele mesmo disse que ele é escudo e broquel. Socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Eu queria ler com você aí o versículo 10. Vamos ler? Diz assim a palavra. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Isso aqui são promessas. Eu quero ler com você hoje, estudar um pouquinho de forma minuciosa, cada um desses 4 versículos que a gente leu. Vamos começar lá do versículo 10, que ele diz o seguinte, vai voltar lá na tela o versículo 10, que diz assim, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará aonde? A tua tenda. Quando a Bíblia fala de praga, ela está se referindo a enfermidades. Ela está se referindo a doenças, a chagas. E nós estamos sujeitos a passar por isso. Quem que um dia nunca passou por um problema em que no seu corpo ele sentiu uma enfermidade, ele sentiu uma ferida, ele sentiu algo que estava ali fazendo mortificar a sua carne. Quando nós passamos por esses processos da vida, nós temos que lembrar que o nosso Deus, ele nos fez essa promessa, que as pragas, as enfermidades, elas não tinham poder dentro da nossa tenda. E quando a Bíblia fala aqui de tenda, está falando da nossa habitação. Está falando da nossa vida e da vida daqueles que estão conosco. Porque eles fazem parte da nossa história. Eu sempre gosto de comentar que se um familiar meu, alguém que mora na mesma casa que eu, estiver doente, enfermo, estiver mal, aquilo vai me atingir de forma direta. Sim ou não? Com você está tudo bem. Mas com aquela pessoa que está do seu lado, que habita junto com você naquela tenda, se ela estiver enferma, se ela estiver doente, se ela estiver mal, se ela estiver hospitalizada, você automaticamente vai ter que mudar a sua rotina. Isso ali vai mexer com você de uma forma direta. E a promessa é que nenhum mal desse vai ter poder sobre a nossa vida. Diga amém por isso? Isso não tem poder. Só tem poder se a pessoa não acreditar. Se ela não crer na palavra, se ela não se firmar, aquilo pode não ter poder. Aquilo pode ter poder de atuação. Agora, ela em Cristo, aquilo não tem mais poder. Por isso que eu queria abrir rapidinho com você no Marcos capítulo 5. Vamos lá? Nós vamos correr um pouquinho aqui. Evangelho de Marcos capítulo 5. A Bíblia fala lá que o Jairo, até comentei na oração logo no princípio, o Jairo tinha uma filha. Ele era uma espécie de autoridade, um centurião.
que cuidava ali de um grupo de soldados. Ele não era cristão. Só que quando chegou aos ouvidos dele que Jesus estava por aquela região e que a filha dele estava moribunda, enferma, ele se sentiu sofrido com aquela situação. Eu fico imaginando, no último domingo agora, eu vim aqui para a igreja cedo, mas minha esposa me ligou, participei da oração das 7, ela me ligou dizendo: meu filho, o bebê não acordou bem. Ele estava dando febre no sábado, aí no domingo de manhã ele acordou com febre e vômitos, né? Ela disse: nós temos que levá-lo ao hospital. Falei com o pastor, ele: não, vai lá, cuida lá da criança e depois você volta. E aí eu perdi o culto das 8, né? Depois eu ouvi no áudio. Mas eu cheguei lá, aquilo me condoeu. Na hora a gente perde até a força daquilo que você estava fazendo. Eu disse: eu vou lá, ver como é que está a minha criança. Está enfermo, está vomitando, coitadinho do bichinho, só tem 1 ano e pouco. Aí você vai lá, trata, antibiótico, o médico passa o receituário, tomou as injeções pesadas, né? Aquela coisa. Depois de algum tempinho já estava melhor. Oramos, determinamos ali a bênção e glória a Deus por isso. Passou. Mas aquilo mexeu comigo. Aquilo tirou, naquele momento que eu estava aqui, focado em fazer algo, me tirou ali um pouco a paz. Vou lá resolver aquela questão. Da mesma forma eu percebo que o Jairo estava incomodado, realizando ali a sua função, seu trabalho, mas veio aquele incômodo: minha filha está moribunda. Ficou sabendo que Jesus estava passando por aquela região, foi até Jesus. Chegando lá: olha, minha filha está assim. E aí Jesus: tá, eu vou lá na sua residência, vou curar a sua filha. No meio da caminhada tem aquele empecilho, né? Você conhece a história, aquela mulher do fluxo de sangue. No meio do caminho, naquela multidão apertando Jesus, a mulher vai lá e toca, sai virtude de Jesus, ela é curada, e Jesus para ali para pedir testemunho. Eu fico imaginando o coração dele acelerado, né? A cada momento que passa, minha filha está desvanecendo, está falecendo. E Jesus parou aqui agora: quando será que ele vai chegar na minha casa? Quando será que ele vai chegar lá para expulsar da minha tenda essa praga, essa enfermidade? E ele ficou naquela batalha. Aí chega uma informação para ele. Olha só, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. O versículo que eu vou ler com você é o 35. Versículo 35. Você está entendendo? Diga amém. Olha só, 35 diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, né? Alguns dos servos dele lá, a quem disseram: a tua filha está o quê? Morta. Para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: o que Jesus disse? Não temas, creia somente. O único remédio que Jesus deu foi esse. Diga amém. Esse foi o único remédio que Jesus deu, a sua palavra. E a mesma coisa que nós temos hoje, irmãos. Tem alguém enfermo, às vezes tem alguém da nossa família que está doentio, está sofrendo, ou às vezes até nós mesmos, passando por um problema, por uma dificuldade. A única coisa que ele está nos dizendo agora é: não temas, creia somente. Segura essa palavra para você. Voltando ao Salmo 91, versículo 10, vai estar lá na tela para você. Isso, vai estar lá na tela. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. No caso dele, chegou, a enfermidade alcançou, mas ela teve poder de mortificar aquela criança? Não teve. A palavra chega a dizer que ela realmente morreu, mas quando Jesus chegou lá, ele disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E ela levantou e foi como uma criança normal. Ao que tudo indica, ela já tinha a pré-adolescência, 13 anos, já era uma mocinha, né? Saiu dali e foi junto com a mãe fazer alguma coisa. Mas o fato é para nós: o mal não vai nos alcançar. E se alcançar, ele não tem poder de destruir. É isso que muita gente tem que guardar no coração. Ah, o médico diagnosticou: eu estou com um problema, apareceu um nódulo, apareceu um cisto. O médico falou que as minhas vistas estão embaçadas, tem que fazer uma raspagem, ou tem que fazer uma cirurgia. O que a pessoa vai fazer? Esse mal pode até ter tentado me alcançar, mas ele não prevalece. Glória a Deus. Aí vamos para o versículo 11. Vamos avançar, versículo 11. Aí ele vai dizer no versículo 11 do Salmo 91: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Isso aqui é muito lindo, sabe por quê? Porque a Bíblia deixa muito claro aqui que Deus, ele tem tanto cuidado conosco, que ele não vai permitir o mal nos alcançar, que ele dá ordem aos anjos dele.
Só quem pode dar ordem aos anjos é Deus. Quando alguém vai dizendo aí, eu vou orar para o teu anjo da guarda te proteger, isso não existe. Glória a Deus. Anjo da guarda é só o bairro ali. Diga amém por isso. Que inclusive hoje à noite, o pastor Jamil na vigília vai estar lá às 22 horas, né? E vai trazer ali a palavra de bênção. Mas para você entender a questão, quando ele fala, né, que ele vai guardar, ele vai dar ordem aos seus anjos, ele está dizendo, eu tenho todo o poder para te proteger, para te guardar. Isso é responsabilidade minha. É Deus dizendo que a responsabilidade de guardar alguém é dele. E se for possível, ele pega lá o seu batalhão de anjos e coloca à sua disposição para te guardar. Foi isso que aconteceu com Daniel. Nós conhecemos a história de Daniel toda, né? O Daniel estava ali numa situação que, vou te dizer, despretensiosa. Ele não esperava aquilo, até porque ele fazia um bom trabalho como governante naquela região. E aí veio aquela inveja daquelas pessoas que propuseram no coração ir contra ele para destruí-lo, por inveja mesmo. E ali planejaram toda aquela situação para destruir. Só que em contrapartida, Deus deu ordem ao anjo e protegeu ele. Eu não quero que você desmarque aí não. Eu vou pedir para o nosso pastor Souza colocar na tela. Daniel 6:22. Olha só. Ele vai colocar na tela, você acompanha comigo. Você escreve aí no seu papel e não perde as anotações. Olha só. Daniel 6:22. O que diz aí a palavra? O meu Deus enviou o seu anjo e fez o quê? E fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Deus deu ordem para proteger o Daniel, sim ou não? Porque eu fico imaginando, já pregamos isso aqui algumas vezes, o Daniel estava ali dentro daquela cova. Depois, os homens que foram lançados na cova, juntamente com as esposas, os filhos, porque naquela época a coisa era assim. O cidadão errava, a família dele também pagava o preço junto. Antes deles chegarem ao fundo da cova, a Bíblia diz que os leões já tinham estraçalhado até os ossos. No caso dele, ele entrou no fundo da cova, chegou lá, os leões não tiveram poder de tocar nele. O que era isso? Era leão que olhou para ele e gostou da cara dele? Não, aquele ali é um ser irracional. Ele não tem raciocínio. A função dele é se alimentar. Se ele vê, ele vai se alimentar daquilo. Então, o que fez aquilo não tocar neles? Foi Deus que colocou o anjo na boca daqueles leões. E eles não conseguiram ter poder de atuação na vida de Daniel. Se cumpriu esse livro, se cumpriu esse Salmo 91, versículo 11. Que ele dará a ordem aos seus anjos para nos proteger. E ele faz isso conosco hoje. Eu sempre comento, tem coisas que nós só vamos saber na eternidade. Diga amém por isso. Tem livramentos que nós vamos ter pela vida aí no dia a dia, que a gente nem vai ter noção disso. Nós só vamos saber na eternidade que ele colocou o anjo e nos privou daquele sofrimento. E nos privou daquela destruição. Eu sempre comento, você vem na quarta-feira, você vem aqui, o pastor prega, né, o pastor Jamil, o pastor Brandão está pregando, você está ouvindo a palavra, você está se fortalecendo, você está orando ali pela sua vida, quebrando o mal ali contra a sua família, o inimigo não tem poder, porque Deus dá ordem aos anjos. Amém? Ele dá ordem, você está debaixo de uma cobertura. Ele vai dar ordem. Agora quem está fora, infelizmente ele não tem essa mesma condição. Por quê? Porque a pessoa não está sujeita a Deus. Lembra do 91, versículo 1, que é a base de tudo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é promessa. Essa promessa é para quem está nesse esconderijo. Estou na palavra, estou na oração. Isso vai acontecer. O Daniel não teve poder de matar. Os anjos não tiveram poder de... Os leões não tiveram poder de destruir ele. Porque Deus deu ordem aos anjos e guardou. Mas os outros que caíram depois? Todos eles foram estraçalhados até os ossos, antes de chegar no fundo da cova. Diga amém por isso. Você tem esse poder sobre a sua vida. Deus está te guardando. Só não sai do esconderijo. Quem sai do esconderijo aí tem percas por causa disso. Vamos voltar agora ao 91, Salmo 91. Eu estou lendo rápido assim para você, porque tem muito assunto. Aí vem o versículo de número 12 agora. Versículo 12. Diz assim, eles te sustentarão. Salmo 91, 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Eu fico analisando essas coisas, e aí
Uma vez até alguém me falou, isso é mania de pregador, né? Quando você lê um versículo, você já lembra de um personagem da Bíblia. Já lembra de alguém. Lembra de um acontecimento. Eu estava conversando, foi na época que aquela pastora Carolina Vidal veio para o Congresso do Jovem, no ano passado, e a gente estava conversando sobre algo, aí falamos de um assunto, a gente lembra logo de um... Ela disse, é mania de pregador, já lembra logo de alguém, de alguma passagem bíblica, de alguma referência, né? E a gente estava conversando sobre, eu me lembrei sobre essa questão, eu estava meditando pela manhã cedo. Deus, Ele faz com que a nossa vida, Ele coloca os anjos dEle à nossa disposição, e Ele faz com que Ele nos guarde de tropeçar. Isso me veio logo à memória, aquele cidadão chamado Ló. Que a Bíblia fala que o Abraão, quando percebeu, quando Deus falou com ele através dos anjos, que Sodoma e Gomorra seria destruído, ele começa a interceder. No culto da quarta-feira à noite, o pastor Jamil falou um pouco sobre isso. Ele começa a interceder pelos seus familiares. Que no caso era o Ló e a família do Ló. E ele começa a chamar a atenção. Deus, se tiver 40 justos naquela cidade, o Senhor protege? E a Bíblia fala que Deus envia para lá 2 anjos. Aqueles anjos chegam naquela casa, na casa de Ló. O Ló reconhece e recebe. Está lá em Gênesis 19, no versículo 1 em diante. Que eles entram naquela casa e começam ali a ter contato com Ló. Vêm os homens daquela cidade de Sodoma e Gomorra e queriam ter contato com aqueles homens. O Ló diz, eu vou dar as minhas filhas, que são virgens, para ter contato com vocês. Mas não toque nesses homens. Eles eram anjos de Deus, o Ló entendeu isso. Pois os homens daquela cidade queriam quem? Queriam os anjos, porque eles eram homossexuais. Eles queriam ter relações com aqueles homens, violentá-los. O Ló disse, eu dou minhas filhas. Não quero elas não, quero eles, os homens. E que coisa séria, né? Coisa do diabo. E naquela ocasião, Deus estava privando ali o Ló com a sua família, que foi uma intercessão de Abraão por eles. Deus dá ordem aos anjos. Aí eu vou pular para vocês o Gênesis 19, versículo 15. Vou pular para o versículo 15, que a leitura é grande. Anota aí, vai estar na tela para você acompanhar. Você continua no Salmo 91, tá bom? Você acompanha na tela comigo. Isso, Gênesis 19, versículo 15. Diz assim, ó. E ao amanhecer, os anjos fizeram o quê? Apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça. Isso ali era Deus pegando os anjos pegando pela mão de Ló, pegando na mão da família de Ló e conduzindo eles para que eles não tropeçassem. Glória a Deus. Isso aí é a promessa de Salmo 91, versículo 12, se cumprindo, na prática. Na continuação ele vai dizer, no 16, olha só que interessante. E aconteceu o quê? Tirando os... versículo 11, né? Versículo 16, perdão. Estou fazendo confusão aqui. Ele, porém, demorava-se. O Ló demorou um pouquinho ali. E os varões lhe pegaram pela mão. Viu? Coisa séria. Deus levou os anjos lá para pegar pela mão deles. E pelas mãos da sua mulher e pelas mãos das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tirando-no e puseram-no aonde? Fora da cidade. Veja que coisa séria. O Abraão intercedeu por Ló. Deus envia os anjos lá. Como eles estavam demorando, os anjos pegam pela mão do Ló, pegam a mão da mulher do Ló, pegam a mão das 2 filhas e vamos embora dessa cidade. Não vão ficar aqui que o fogo está descendo. Eles vão ser consumidos, mas vocês vão ser livres da morte. Glória a Deus. Deus usa os anjos dele para pegar na nossa mão e nos proteger. Deus usa pessoas, irmãos. Tem anjos que Deus vai colocar, né, em forma de pessoas para colocar no nosso caminho, para segurar na nossa mão, para nos guiar às vezes, para não permitir a gente passar por algumas situações, e às vezes vai ser duro conosco, como foi esses anjos aí. O Ló ficou demorando. Tem aquelas pessoas que são demoradas? Você vai passar, está demorado. Vamos ali, já estou indo, e nunca vai, né? Eu me lembro do episódio do Chaves. Né, que a Chiquinha, bora Chaves, vamos lá não sei aonde. E o Chaves, eu vou... E nunca ia, né? E demorava, uma demora danada, até que o Kiko se injuriou. Cala-se que não... Né? Chegou uma hora que ele se injuriou. Tinha hora que ele fica injuriado, irmãos. O anjo pegou pela mão e puxou, vambora! Não demora mais, vamos para fora da cidade. O fogo vai consumir, os inimigos todos eles vão ser destruídos. Deus
cumpriu a promessa dele. Salmo 91, versículo 12, volta lá, está na tela de novo para você. Salmo 91, 12. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé. E eles ainda deram uma ordem: não olhe para trás. O que a mulher de Ló fez? Olhou para trás e virou estátua de sal. Virou até música de criancinha na escolinha, né? Olha para trás e virou estátua de sal. As criancinhas estão com a história na ponta da língua, né? Mas só para você entender a questão, você não perder aqui o fio da meada. Eles, infelizmente, né? Eles obedeceram, saíram, mas no meio do caminho a mulher dele olha para trás. Não obedece à ordem que o anjo deu. Tropeçou. Tropeçou, ficou lá. Ele seguiu o caminho com as filhas. Lá na frente aconteceu o que a gente já sabe, né? A filha mais velha doupou o pai, se deitou com ele. Na noite seguinte, a filha mais nova doupou o pai e se deitou com ele também. Nasceram 2 povos que se tornaram inimigos do povo de Deus. Tropeçaram. Tropeçaram por quê? Porque o anjo pegou pela mão, tentou tirar, e eles ainda assim fizeram diferente. Infelizmente, tem gente que faz diferente do que Deus fala. E para terminar o versículo 13, Salmos 91, 13. Aí ele vai dizer: pisarás o leão e o que mais? E a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão. Isso aqui tem conotação de autoridade. Glória a Deus. Isso aqui é Deus dando autoridade para cada um de nós. Lá ele fala no Novo Testamento, já no Evangelho de Mateus, ele fala que se nós pisarmos em alguma serpente, se formos atingidos, né? E se comermos alguma coisa mortífera, aquilo não terá domínio sobre a nossa vida. Isso se nós não tivermos consciência do que está acontecendo. Aconteceu, foi uma fatalidade, ele te protege. É diferente, né? A Bíblia fala lá no Evangelho de Marcos, no Mateus capítulo 4, que Jesus ele foi levado ao deserto, foi tentado, o diabo disse: você se lançará daqui, Deus dará ordem aos teus respeitos e vai te proteger, né? Mas se Jesus se jogasse propositalmente, Deus ia proteger? Não, ele jogou propositalmente. É diferente de uma coisa que acontece, uma fatalidade, e Deus vai lá e faz o quê? Protege. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Lembra do apóstolo Paulo? Ele chegou na ilha de Malta, e chegou lá, ele estava lá no fogo, lá pegando os gravetozinhos, colocando, para fazer o fogo, para eles se esquentarem. E veio uma víbora e fez o quê? Mordeu ele. As pessoas esperaram, esse homem vai morrer. Pois ele pega, lança a víbora lá no fogo, a víbora morre lá no fogo, queimadinha. Sabe-se lá se eles até comeram, né? Não sei. Mas ficou lá no fogo e se esperaram, esse homem vai morrer. Aconteceu alguma coisa com ele, vai ficar verde, amarelo, vermelho, vai morrer. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o Paulo Vivinho da Silva. Não aconteceu nada com ele. Mas por quê? O poder da palavra. Ele estava servindo a Deus, estava no esconderijo do Altíssimo, estava em comunhão com Deus. Aquela praga atingiu ele, mas ele tinha autoridade, que ele não teve domínio sobre o corpo dele. Amém? Por isso que ele falou: pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao filho do leão e a serpente. Você vai ter poder, ter domínio sobre essas coisas. Essas coisas não poderão dominar você. E aí foi quando eu me lembrei de Jó. Jó ficou doente, é Jó 2,4. Pedi para o pastor Souza colocar na tela. Jó 2,4. Satanás veio e falou: mas tu honra a Jó de todas as formas, Deus? Aí ele vai falar: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Aí vem o versículo 5. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Isso foi Deus falando para Satanás. E verás se não blasfema de ti na tua face. 6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, o quê? A enfermidade veio sobre o corpo dele. Teve atingindo o corpo do Jó. Né? A Bíblia fala que ele se coçava com caco de telhas. Né? Estava nu do alto da cara. Eu fico imaginando o homem nu, mostrando as vergonhas que ele teve de as pessoas olharem ele nu, a intimidade dele toda, ele todo leproso. E em momento nenhum ele foi contra Deus. O tempo todo ele mantendo a sinceridade dele diante de Deus. Isso ali era a conotação de um homem que tinha uma autoridade. O diabo disse: eu vou tocar nele e você vai ver como ele vai blasfemar. E tocou e ele não blasfemou. Deus mostrou para o Satanás que Jó era fiel. Que ele era uma pessoa que a vida dele estaria poupada, independente de qualquer coisa.
Ele chegou a passar por situações, perdeu a prosperidade, perdeu a saúde, perdeu os filhos. Depois Deus restituiu para ele em dobro. No final da vida dele, ele disse: eu conhecia Deus de ouvir falar. E mesmo só de ouvir falar, ele não blasfemou. Agora ele dizia: os meus olhos te contemplam. Glória a Deus, irmãos. Ele tinha autoridade sobre a vida dele. Aquelas coisas todas aconteceram com ele, mas em momento nenhum aquilo teve poder de destruir a vida de Jó. O Jó não foi destruído. Glória a Deus. Eu estou passando por uma enfermidade, o médico falou que tem que fazer cirurgia. Está doendo demais, está uma situação difícil. Deus está cuidando de você, você não vai morrer. Fique em paz. Amém? Deus está cuidando de você. Eu fiquei sabendo que fizeram um trabalho de ritual, de macumba, de magia. Irmãos, isso aí nós já entendemos que não tem poder sobre a vida do crente. Amém? Tem poder sobre a vida do ímpio. É diferente. Sobre a vida do crente, isso não tem poder. O diabo tentou tocar na pele de Jó para destruir. E não conseguiu. Não conseguiu destruir Jó. Da mesma forma, tem qualquer coisa hoje tentando tocar na nossa vida, não tem poder de nos destruir. Fique em paz. Você só vai no dia que Jesus te chamar. E vai ser de velhice, não vai ser de doença não. Diga amém? Diga: a minha morte vai ser de velhice e não de doença. Assim como Abraão, né? Velho, adiantado em dias, Deus tomou para si. Moisés, já cansado, entrado em dias, Deus disse: Moisés, deixa para o Josué essa missão aí. Você já fez o que tinha de fazer, meu filho, vem para cá. E Deus levou para si. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É assim que Deus vai fazer comigo e com você. Eu estou com 80, pastor. Se prepare para mais 40, pelo menos. Amém? 120 foi o que Deus prometeu. Não é assim que está escrito na palavra? 120 anos serão os dias dos homens. É fato que a Bíblia também fala que 70 e 80 é cansaço e fadiga. Mas se você se cuidar, 70 e 80 você está no pleno vigor. É ou não é? Eu sempre lembro do missionário. Quando eu olho o missionário com 76, a gente olha assim, ele está, às vezes num vídeo que ele faz mais de perto assim, a gente vê mesmo, né? Já bem. Mas quando ele está ali na televisão, ali bonitinho, ninguém olha, né? Tem 76, tem nada. E está ali fazendo, e Deus glorificado no nome dele. Quando eu olho o pastor Jaime fazendo vários cultos ali, e mesmo com a garganta ruim fazendo culto e tudo aquela coisa, tudo, eu olho e digo: meu Deus, 66 para 67, eu quero chegar com essa vitalidade aí. Glória a Deus. E não vai ter doença que se prepare contra nós. Ela vai cair por terra. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Fica de pé. Nós vamos fazer a oração da fé agora. Eu espero que você tenha guardado esse recado. Nós lemos hoje 4 versículos só, né? E olha quanto assunto Deus nos deu. Na semana que vem a gente conclui esse propósito. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Feche os olhos. Coloca aí esse lenço no lugar onde você sente uma enfermidade.